Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou direto a um assunto bastante importante. É um pouco difícil, mas no começo aí ele vai explicar direitinho a que veio e você aí de casa vai aproveitar esse tempo comigo para aprender um pouco mais sobre espiritualidade e nós vamos falar de uma forma diferente, é na saúde. Estou recebendo o Dr. Maurício Spirandil, médico cardiologista, pós-graduado em espiritualidade integrada à prática clínica, também presidente do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia, fundador e diretor do Instituto Fideologia Clínica. Não sei se esqueci alguma coisa, mas a gente vai começar a perguntar para ele. Tudo bem, doutor Maurício? Tudo ótimo, Maria Lúcia. Muito obrigado por me receber aqui. Eu fico muito feliz de poder trazer essa curta experiência, mais rica experiência para vocês hoje. Eu que agradeço, né? Nós que agradecemos o ilustre, uma pessoa que é formada em cardiologia. Já fazia tempo que eu queria trazê-lo para cá, mas estava bastante difícil. E agora nós conseguimos e vamos levar para vocês então um pouquinho do que ele tem para nos ensinar. A gente falou sobre um assunto espiritualismo, né? No contexto da palavra, o que é dentro da medicina? Nós vamos começar com a pergunta mais difícil de todas. Qual é? O que seria espiritualidade, não é? Eu acho que para nós conceituarmos isso, termos uma ideia do que seria espiritualidade, vale a pena eu esclarecer primeiro o que seria religião e religiosidade. Ótimo. Religião nós não temos dificuldade em compreender, né? Seria um conjunto de crenças, práticas, rituais organizadas de uma maneira sociocultural, abraçada por determinado grupo de pessoas, com um objetivo geralmente transcendente ou sagrado, né? A religiosidade seria, na verdade, o grau de vivência daquela determinada religião adotada. Agora, a espiritualidade. Aqui nós temos um grande problema na área da saúde. Porque, para as pessoas em geral, quando nós falamos essa palavra espiritualidade, em geral vem à mente o conceito de dicionário, que seria algo relativo ao místico, ao transcendental, ao sagrado, ao sobrenatural. E nós sabemos que a ciência torce um pouco o nariz para essa questão, justamente por conta desse conceito. Vários autores e entidades procuraram criar uma definição universal do que seria espiritualidade. Professor Harold Koenig, Dr. Alexander Moreira Almeida, Doutora Cristina Puchalski, grandes pesquisadores na área, todos com alguma definição, mas nenhuma delas com um consenso. De uma maneira geral, o que nós entendemos por espiritualidade na saúde? Primeiro, nós entendemos que saúde seria um complexo bio, psico, sócio, espiritual. Certo. Significando que minha saúde ela é composta por aspectos biológicos, por aspectos intelectuais e emocionais, por aspectos sociais como família, trabalho, lazer, comunidade, e por aspectos espirituais que envolvem as minhas crenças, ou propósitos ou sentidos existenciais. Dentro desse aspecto de dimensão espiritual, o que nós chamamos hoje de espiritualidade se relaciona com propósito de vida, com sentido existencial, que em geral estão ligados a crenças transcendentais, ao sagrado, ao divino. A maioria das pessoas no Brasil adota uma religiosidade. Certo. Mas mesmo quem não possui uma religiosidade, exerce a sua espiritualidade dentro desse contexto de propósito de vida ou sentido existencial. Claro. Seja na arte, na música, no esporte, na família, num projeto, no trabalho. Isso indicando que todo ser humano possui então o que nós chamamos tecnicamente de espiritualidade. Em especial no contexto aí do seu trabalho, tá? Vamos falar onde que entra a espiritualidade dentro do que você faz. Na cardiologia, eu posso dizer que nós nos orgulhamos muito de sermos uma das especialidades que mais estuda espiritualidade no mundo todo. Certo.
Porque já existem, inclusive, muitos estudos demonstrando que quanto maior a religiosidade de um indivíduo, menores as chances dele adoecer ou de morrer. Estudos mostram que quanto mais a pessoa frequenta um serviço religioso, seja a igreja, o templo, a sinagoga, a casa espírita ou o que for, menores as chances, por exemplo, de desenvolver hipertensão pela simples frequência ao centro religioso. Quer dizer, você acha que eu indo a uma igreja, vamos falar assim, né, e eu estar doente, eu elevo o meu pensamento a quem eu acredito, que é Deus, e isso me faz, me fortifica para que eu melhore? Eu diria que isso é um pouco mais profundo. Sim. Nós não temos como investigar o efeito da crença. É muito difícil estudar isso cientificamente. Com certeza. O que nós sabemos? Que a pessoa religiosa, ela adota hábitos mais saudáveis. Ela come melhor, ela pratica mais exercício físico, ela abusa menos de álcool, não fuma, cuida dos vícios, drogas, né? Ela se expõe menos a comportamentos de risco. E isso impacta na saúde, principalmente na saúde cardiovascular. Certo. Mas não se restringe a essas coisas que são mais palpáveis cientificamente. Sim, nós temos espaço aí para pesquisar aquilo que seja transcendental, vamos dizer assim. Será que algo na religião da pessoa influencia na sua saúde? Eu acredito que sim, mas eu ainda não posso dizer que sei que sim. E é isso que a ciência tem para estudar adiante. Tá, e esse teu formato de fazer a pessoa acreditar, nas suas conversas você chega a sentir que mesmo ela não falando que ela tem uma religião ou em quem ela acredita, você falando com essa pessoa no teu trabalho, na hora que você está fazendo o teu exame ali, você acredita que essa pessoa ela presta atenção tanto quanto você nela? Eu me preocupo muito, sabe por quê? Eu estava comentando agora há pouco com você, antes da gente começar aqui, que a gente tem uma preocupação em ir ao médico. Será que eu estou sendo vista pelo médico? Será que o médico está me olhando? Porque é importante, né? Então, quando você leva esse tema, eu consigo entender de que você está pedindo para que seus colegas enxerguem melhor o paciente. Não veja ele só como paciente, e sim como um ser humano. Esse é um problema muito amplo na medicina, que resultou das especializações médicas, né? Sim. Então, em função da especialização, os profissionais se aprofundaram cada vez mais nos órgãos que eles atendem. E isso, por consequência, trouxe um apagamento daquele ser humano que carrega aquele órgão. Em função do sistema médico atual, os profissionais, e não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde, eles estão sobrecarregados de trabalho e com muito pouco tempo para dedicar à pessoa. Mas veja, parece ser um paradoxo dedicar um tempo maior para olhar outras coisas além daquele órgão que seja o seu foco de trabalho. Mas quando eu realizo isso, encaro o ser humano como um todo de maneira integral, possuindo aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, eu estou contribuindo para a promoção de saúde ou cura desse paciente. Certo. Porque no momento em que ele adoece, ele não adoece só no corpo. Ele adoece em todas essas outras dimensões que compõem a sua saúde. Uhum. De uma maneira dinâmica, claro. Claro. Às vezes existe um componente psicológico maior. Às vezes o componente biológico é predominante. Mas sempre existe uma participação das demais dimensões. E esse, hoje, o verdadeiro desafio para a área da saúde como um todo. Tratar pessoas como pessoas. Exatamente. Você acha que hoje o estresse, né? Claro, a gente sabe que é terrível o nosso estresse do dia a dia, o nosso trabalho, né? Cada um dentro do seu trabalho aí tem o seu estresse normal, vamos dizer assim. Mas ultimamente a gente anda bem mais estressado. Não sei porquê, parece que 12 horas não é 12, 24 não é 24 e 8 então é muito pouco. Então a gente tem trabalhado muito, né?
E chega no ponto que você falou. Todo mundo está muito preocupado com tantas outras coisas e acaba realmente deixando outras coisas um pouco de lado. Você acha que a meditação e a oração reduz o estresse? Existem diversos estudos correlacionando religiosidade e espiritualidade com estresse, com burnout, que é aquela estafa originada do excesso de trabalho, principalmente na área dos profissionais de saúde, mas que pode ocorrer em outras áreas também. Essa correlação, ela é bastante evidente no sentido de que a pessoa que exercita mais práticas religiosas ou espirituais, ela tende a desenvolver menos ansiedade e estresse. Se a ansiedade e o estresse se desenvolvem, tendem a ser menores, mais leves, e quando isso se desenvolve, tende também a resolver com mais facilidade. Mas o grande problema do estresse é porque realmente nós estamos assumindo mais compromissos do que deveríamos. A vida moderna hoje nos obriga a nos manter ligados aos nossos trabalhos. É um preço, né? Quase que 24 horas por dia. Sim. Então, eu não diria que, por exemplo, seria só um aspecto religioso ou espiritual, uma questão religiosa ou espiritual. Eu diria que, inclusive, é uma questão comportamental, de planejamento, de disciplina, de aprender, inclusive, a falar não, porque nós temos nossos limites. Dentro dessa situação, é claro que eu diria com certeza que a religiosidade e a espiritualidade ajudam. Sim. E a oração é uma das práticas religiosas mais abraçadas por todos os religiosos no mundo todo. Diversos estudos demonstram que a oração pessoal, aquela que eu faço para mim mesmo, ela me ajuda a lidar com as minhas dificuldades e problemas. E por outro lado, como você me perguntou, também existem diversos estudos demonstrando o papel da meditação no controle do estresse. Mas não apenas no controle do estresse, inclusive no controle de doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, colesterol, excesso de hormônios inflamatórios, os hormônios do estresse como cortisol e adrenalina. Sim. Então hoje nós temos inclusive um consenso da Academia Americana de Cardiologia, né, demonstrando o papel da meditação nas ciências cardiovasculares. Então estou totalmente de acordo que essas práticas, que podem ser consideradas práticas espirituais, tenham sim um papel fundamental na medicina como um todo. Bom, você disse para mim agora há pouco que faz 20 anos que você é cardiologista. Médico. Cardiologista um pouco menos. Ah, é um pouco menos, sim, mas... porque tem o período da residência e tudo mais, né? Mas é uma escolha sua. Sim, eu tive grandes professores que me inspiraram para essa área. Eu entrei na faculdade para fazer psiquiatria. Mas depois de 1 ano e meio eu descobri que minha paixão era cardiologia. E aí eu fui para esse ramo e hoje me encontro totalmente feliz, satisfeito que esse foi o caminho que eu deveria ter trilhado. Né? A gente percebe quando você fala que você dá uma importância ao ser humano de uma forma diferenciada. E isso é uma grande aprovação, né, gente? Porque quando você começa a falar e a gente começa a entender toda essa forma de trabalho, né? Não é só um trabalho. Você tem uma espécie de busca, acredito eu, não sei se eu estou errada, em fazer com que a tua vida seja também transformada através das pessoas que você trabalha, que você cuida, que você está ali cercado, né? Porque isso também faz parte do nosso dia a dia. Quem trabalha com a saúde sabe que quando chega alguém muito estressado e a gente já está estressada, é uma somatória, é uma bomba, né? Então aí você tem que parar e pensar, não, agora deixa eu ir ali naquele cantinho, eu vou orar, ou eu vou elevar o meu pensamento, eu vou dar uma relaxada. A gente percebe que você faz isso. Eu não sei como é o teu dia a dia, mas você está me dando uma importância de como você cuida dos seus pacientes. Eu acho isso, assim, belíssimo. Isso é um aprendizado para mim mesmo. O médico é um ser humano. Sim. E eu tenho inúmeros defeitos e imperfeições. E eu vejo na medicina o meu próprio tratamento, a minha própria fonte de crescimento, a minha inspiração para ser um ser humano melhor.
A medicina, ela não se encerra no seu aprendizado quando nós nos formamos. Eu aprendo medicina todo dia. Todos os dias. Eu aprendo medicina com os meus pacientes. E os meus pacientes me ensinam a ser um ser humano melhor. Então, hoje eu sou um médico que eu não era há 10 anos. Sim. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos, espero que seja assim, eu seja um médico melhor ainda do que eu sou hoje. Através desse treinamento que eu fiz na pós-graduação de espiritualidade integrada à prática clínica, eu posso lhe dizer com certeza que eu me transformei num médico melhor, mas não apenas isso, eu me transformei numa pessoa melhor. Porque realmente eu encontrei neste projeto, nessa forma de trabalho, um propósito de vida, uma das minhas missões, que é atender melhor os meus pacientes, vendo eles como um todo e multiplicar esse conhecimento através do trabalho. Então, doutor, que tipo de práticas espirituais, vamos dizer bem essa palavra para a gente poder entender, você recomenda para pacientes que buscam melhorar sua saúde cardiovascular? Nós sabemos que é uma doença aí que é um ponto de interrogação, né? Veja que essa é uma pergunta muito interessante, porque nós começamos a entrar aí na questão das prescrições médicas na área da espiritualidade. O que um profissional pode recomendar? Certo. E existem muitas regulamentações para que o profissional não leve sua religião para dentro do consultório. Nós devemos trazer a religiosidade do nosso paciente para dentro da conversa e utilizar as ferramentas que ele me oferece dentro dessa religiosidade para ajudá-lo. Uhum. É como se nós encontrássemos esse paciente numa praça pública que pertence a ele. Falando de práticas espirituais, a primeira prática de todas é o fato de o profissional abordar o paciente. Se eu pergunto para o indivíduo não apenas qual a religião dele, mas qual a importância que essa religiosidade tem na vida dele, se ele possui ferramentas que tragam para ele propósito de vida ou sentido existencial, como que ele exerce essa religiosidade do ponto de vista comunitário, e se ele acha que essa religiosidade tem influência na sua saúde, é como se eu tivesse plantado uma sementinha dentro dele. Uhum. Porque quando um profissional pergunta algo numa consulta, nós como pacientes automaticamente nos perguntamos, isso deve ser importante, senão não deveria ser abordado durante a consulta. Com certeza. E é essa sementinha que é plantada. Por que eu digo isso? Porque isso é como se fosse um estímulo para o exercício da religiosidade daquela pessoa. Para que ele busque. E como hoje eu sei, isso é fato científico, que quanto maior a religiosidade, quanto maior a espiritualidade de um indivíduo, menores as chances dele adoecer, melhor a saúde dele, isso passa a ser uma ferramenta de promoção de saúde. Acredito. Agora, existem outras coisas mais objetivas, mais diretas. Eu posso recomendar para o meu paciente meditação, como falamos há pouco. A meditação demonstra diversos benefícios cardiológicos, neurológicos, endocrinológicos, psicológicos, sociais. Na medida em que eu recomendo meditação para o meu paciente, independentemente da técnica utilizada para meditação, existe uma promoção de saúde e tratamento de doenças nesse recurso. Mas vou além. Existem muitos estudos em cima de 3 virtudes morais amplamente divulgadas e apregoadas pela maioria das religiões do mundo. Explica. Perdão, compaixão e gratidão. Porque nós sabemos que o perdão, ele trata o ressentimento. Quando eu guardo uma mágoa por uma ofensa, o machucado continua sendo eu. O lesionado continua sendo eu. O perdão, ele não é para a outra pessoa, é para que nós mesmos nos livremos dessa corrente. E por que isso é importante medicamente falando? Porque a mágoa, o ressentimento, a raiva persistente, ela libera substâncias inflamatórias no organismo.
ela adoece o endotélio, que é a camada interna dos vasos. E isso promove o desenvolvimento de doença aterosclerótica, que é a famosa placa de gordura nas artérias. Verdade. E isso leva ao infarto e ao derrame. Portanto, hoje nós já temos uma abundância de estudos em perdão, demonstrando que quando a pessoa realmente faz um perdão emocional, se livra daquele peso, ela tende a adoecer menos do ponto de vista cardiológico. E isso também é verdadeiro para a gratidão. Porque quando eu reconheço agradecidamente pequenas e grandes coisas do meu dia a dia, eu não estou dando foco para aquilo que seja ruim. E isso significa que eu estou mantendo um estado mental e emocional mais otimista. Porque quanto mais pessimista eu sou, mais hormônio do estresse eu libero. Portanto, trabalhar a gratidão significa investir em uma saúde melhor. Compaixão é reconhecer no próximo, nas outras pessoas, a vulnerabilidade que existe em mim mesmo. E quando eu ajudo as outras pessoas, eu também estou me dedicando às dificuldades, às dores dos outros e prestando menos atenção nas minhas. Perceba como eu mudo o foco daquilo que é negativo na minha própria vida para ajudar a construir coisas positivas nas vidas dos outros. Existem centenas, talvez milhares, de artigos publicados nas principais bases científicas do mundo sobre essa temática na saúde como um todo. Às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo com ela, mas tem uma mágoa lá de trás e que você ainda não resolveu. Tá aí, né? Então, o perdão. Eu acho que o perdão é uma palavra tão pequena, mas é tão importante na nossa vida, né? O que é o perdão? É eu me perdoar pelo que o outro fez e através de alguma coisa que eu nem sei porquê, né? Então, procurar entender tudo isso, buscar se aperfeiçoar em alguma coisa boa, né? Transmitir coisas boas. Eu tenho que ter gratidão para que eu não sofra de algum mal. Claro que doenças a gente vai ter, mas se você não tiver nenhum desse problema e tiver amor, vai te ajudar bastante a em casa a melhorar a sua vida. Doutor, é muito bonito, eu fico até emocionada, é muito importante. Eu preciso que você fale também sobre como você vê o papel da espiritualidade para o envelhecimento. Nós falamos de maturidade, falamos de pessoas com mais idade. Como você vê esse papel? Hoje nós falamos muito de envelhecimento saudável, não é, Maria Lúcia? A partir do momento que nós entendemos que o exercício da religiosidade, da espiritualidade pelas pessoas, a aquisição de propósitos de vida bem delimitados, bem claros, o encontro de um sentido existencial, ou seja, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, o que significa a minha vida. Quando eu vejo que o exercício disso tudo é benéfico para a saúde, eu digo com segurança que é benéfico para o envelhecimento. Certo. Envelhecer com saúde envolve cuidar dessas 4 dimensões que nos compõem. E eu arriscaria dizer ainda que talvez exista uma dimensão ecológica, que é a nossa relação com o meio ambiente. Perfeito. Diversos estudos demonstram a importância para a saúde de ter contato com a natureza, como isso nos faz bem. No meu consultório eu tenho uma TV que fica passando paisagens bonitas. Maravilha. Os Alpes, mar, Maldivas, Cordilheiras dos Andes. Ver coisas bonitas, né? Bonitas, porque às vezes eu estou falando de doença para os meus pacientes. E eles olham para aquela tela e eles elogiam e se acalmam e se sentem bem. Então a dimensão ecológica também é importante. Mas veja que, como o exercício da religiosidade e espiritualidade tem a possibilidade de prevenir adoecimento, torna-se óbvio que a pessoa, ao longo da sua longevidade, ela tende a manter uma saúde mais bem estruturada com essa prática da sua dimensão espiritual. Olha, é tudo tão lindo, é tudo tão bonito, a gente sabe que a gente precisa aprender muito, né? E a gente precisa aprender com você, viu? Preciso trazer você mais vezes aqui, não posso
deixar você escapar. À disposição. Antes que nós temos aí um minutinho, eu gostaria que você o programa já está acabando, né? Temos aí um minutinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a formação e o Instituto. Como é que é o Fideus? O que significa isso tudo que você tem para dar para a população? O Instituto Fideus. Instituto Brasileiro de Fideologia Clínica. Eu percebi que existe uma demanda muito grande por parte dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde, para que a abordagem da espiritualidade e da religiosidade seja incorporada ao atendimento clínico do dia a dia. Mas os profissionais não têm esse treinamento. E a única maneira de nós solucionarmos essa escassez é ajudando a treinar cada vez mais profissionais. E com essa missão, eu criei, junto com um outro colega meu, um Instituto Fideus. Fideus vem da palavra fides, que significa fé em latim, juntando com logia, que seria o estudo em grego. Então, fideologia seria uma disciplina técnica na área da saúde que busca estudar e aplicar as manifestações e as repercussões da religiosidade e da espiritualidade humanas na área da saúde e da doença. E esse é um sonho que se concretizou, que acabou de ser plantada a semente. Que bom. E eu espero que floresça mais pra frente. Vamos ajudar. Pode ter certeza que nós vamos ajudar a florescer muito, porque eu gostei muito do seu trabalho, do que você falou. E você aí de casa, não deixe de assistir. Preste bastante atenção no número do telefone, aonde nós podemos encontrar o Dr. Maurício, e você vai ter grandes oportunidades de aprender e de levar para as outras pessoas o amor que você tem dentro de você para ajudar a salvar aquele que não tem. Um grande abraço, espero você no próximo programa.